surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos filhos e filhas amados da igreja. Esse evangelho, desde criancinha, né? A gente escuta, belíssimo, né? A da multiplicação dos pães, e quantas vezes na missa, certamente, a gente já meditou sobre ele. Mas, logo de antemão, isso é, logo de cara, né? Eu quero dizer aqui algumas coisas. Primeiro, que o evangelho, ele possui uma fonte inesgotável, recursos inesgotáveis de ensinamento de Deus para nós. Essa é a primeira coisa. Então, nunca se esgota. Você pode escutar esse evangelho desde criancinha e sempre, sempre Jesus vai ensinar coisas fantásticas, novas e maravilhosas para você. E a segunda coisa é, embora, claro, o padre, né, aqui que vos fala, tenha todos os seus defeitos, né, eu gosto de dizer que a gente tem que sair da missa, gente, com coisas bem concretas, sabe? A gente não pode cair naquela tentação de fazer umas meditações muito etéreas, isto é, muito abstratas, que você escuta, acha bonito, mas não dá para aplicar na vida. Então, é muito importante, e eu me esforço muito nesse sentido, de que a gente saia da missa e vá para casa, matutando, né, remoendo na cabeça, aqui no coração, e que a gente tenha coisas práticas, posturas práticas, concretas, para a gente poder praticar durante a semana e, por que não, durante toda a vida.
Então, veja bem, por que eu digo isso? Senão, a gente vem à missa, sai da missa e é tudo a mesma coisa, nada muda, porque a gente fica lá nas nuvens, né? Então, é muito importante o verbo encarnado, que é Jesus, encarnar a palavra dele e a gente encarnar a palavra dele na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, por isso que hoje eu quero que o padre e todo mundo que veio aqui, nós vamos sair daqui hoje com 5 gestos concretos a partir desse evangelho. E a gente vai ter que praticar, viu? 5 gestos concretos, porque senão a gente fica muito Alice no País das Maravilhas. Afinal de contas, a igreja que vai mudar e impactar o mundo não é a igreja que você vem, é a igreja que você é a igreja que você se torna. Então nunca se esqueça disso. A igreja que vai mudar o planeta Terra não é aquela que você frequenta, é aquela que você é durante o seu dia a dia, durante a sua semana. Então já estou avisando, nós vamos ter 5 gestos e posturas concretas a partir desse evangelho para a gente melhorar de vida. E quando eu digo melhorar de vida, não estou dizendo financeiramente não, né? Melhorar de vida de ser gente melhor, de ser um homem melhor, também é bom, né? Uma mulher melhor, tá bom? Então vamos começar do começo? Vamos lá. Antes de tudo, nós temos que fazer aquilo que eu sempre brinco com vocês, né? O Sittens im Leben, ou seja, o contexto vital. Todo texto tem um pré-texto e um contexto. Vamos, portanto, entender o pré-texto do nosso texto sagrado de hoje. Então, primeira consideração. No evangelho de hoje, vamos fazer o Wagner trabalhar, né? No evangelho de hoje, a gente vê que nosso Senhor Jesus Cristo, ele se retira para o deserto. Reparem bem essas 2 observações importantes. Jesus vai para um lugar deserto e afastado. Então, você não pode esquecer desse detalhe. Ele vai para um lugar deserto e afastado. Guarde bem essas características. Por que nosso Senhor Jesus Cristo vai para um lugar deserto e afastado? Porque Ele é Deus, mas Ele estava aqui como homem. Então, homem também se cansa. Homem também precisa descansar. Existe um ócio, com C, né? Um ócio que é sagrado. E existe o ócio de vagabundice, que é quando a pessoa não quer nada com nada. Mas existe um ócio sagrado, que é aquele tempo que você, inspirado em Deus, que descansou no 7º dia, você também aprende a descansar. Senão você vai viver aquilo que, esse fenômeno que a turma está ficando doente agora, que é a síndrome do pensamento acelerado e a de burnout, né? To burn, em inglês, significa queimar. Burnout é estafa física e mental, porque as pessoas, para tentar fugir dos pensamentos, elas se enchem de atividades e ficam cada vez mais doentes, gerando psicopatologias. Então o descanso é necessário. Então veja bem, Jesus foi para recarregar as baterias num lugar deserto e afastado. Esse dado é interessante. Agora, acontece que a multidão fica sabendo que Jesus foi lá naquele lugar deserto e viaja léguas e léguas e vão lá ocupar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entendendo bem? E a multidão ainda parece ser uma multidão inconsequente. Por quê? Porque eles vão para um lugar deserto, onde não tem lojinha, não tem comércio, nem padaria para se comprar as coisas, e pelo que parece, a turma não levou comida. Então, como é que você me vai para Aparecida e não leva um lanchinho, né? Vocês lembram que a gente era criança, aquelas viagens para Aparecida de ônibus, aquele pão com mortadela, com presunto, que delícia, me lembro, era gostoso. Hoje em dia tudo mudou, né? Hoje em dia chega lá, tem lugar para comer, mas antigamente era assim, né? Como é que você vai para Aparecida e você não leva comida, né? Então, a turma viajou léguas e léguas para Aparecida, aspas, da época, e não levou lanche, não levou comida. E ainda nosso Senhor Jesus Cristo, todo o direito do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo queria descansar. E aí aquela multidão está lá. Aí Jesus olha e fala, uai, meu Deus. Você não pode... Jesus fala, meu Deus, e Deus é Ele mesmo, né? Eu mesmo, né? Então, veja bem, complicado, né? Aí, veja bem, Jesus podia falar assim, gente, não fui eu que chamei vocês, tá bom? Eu vim aqui para descansar. Hoje é meu dia de folga, hoje é meu dia de descanso. Amanhã eu vou dar atendimento, né? Mas hoje não. Afinal de contas, e outra coisa, como é que vocês em sã consciência saem numa viagem dessa distância e não traz comida e ainda joga o problema para mim? Jesus podia falar assim, igual os discípulos, um dos discípulos falou assim, Senhor, manda a turma embora. Ele podia, era um direito dele. Não foi eu que te chamei, eu não mandei você vir aqui, você não trouxe comida e hoje está fechado porque é feriado. Jesus não faz isso. Embora ele tenha todo o direito de dizer,
Jesus tem aquilo que eu preguei semana passada, domingo passado, quem tem boa memória, e quem não viu a homilia ainda assista, sobre responsabilidade afetiva. Jesus tinha responsabilidade afetiva. Então ele falou assim: eu queria descansar e conversar com meu pai sozinho aqui no meu monte, na minha montanha, mas esse povo todo veio atrás de mim porque eu sou importante para eles. E como eu despertei neles um compromisso, e a gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativa, eu não posso deixar essa multidão ir embora esfomeada. E olha como Jesus é bonitinho, que ele fica preocupado da turma desmaiar pelo caminho de fome. Vai vendo, né? Aí então, neste contexto, Jesus opera um dos maiores milagres da sua história, da sua vida aqui na terra. Então este é o nosso contexto. E a partir desse contexto, nós vamos então agora aprender 5 gestos concretos que a gente, vocês e eu, nós vamos tentar praticar na nossa semana e quiçá na nossa vida. Então vamos lá. A primeira lição que nós extraímos desse evangelho, repitam comigo por favor: gratuidade. Mais uma vez para gravar, como que é mesmo? Gratuidade. A maioria das pessoas, se não todas as que estavam ali, quantos eram mesmo? Sem contar? Então vamos botar uns 10 mil aí, né? Tá lá. A maioria das pessoas que estava ali não para dar, mas para receber. O próprio texto deixa claro quando diz, abro aspas, uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Uma das coisas que a gente percebe que é muito verdadeira, numa igreja, a fila dos que pedem é sempre maior do que a fila daqueles que agradecem. Todas as vezes que se vai rezar, nós vemos que as pessoas são especialistas em petição. O catecismo diz que existe oração de petição, mas existe uma oração que vem antes dessa, que é a oração de louvor. A fila dos que pedem é sempre maior do que a fila daqueles que agradecem. Talvez seja interessante a gente deixar esvaziar um pouquinho a fila dos pedidos, sabe, gente? E a gente entrar na fila dos agradecidos, na fila dos gratos, na fila daqueles que louvam a Deus pelos seus cuidados e por aquilo que talvez eles ainda não têm, mas por aquilo que Deus já lhes deu. Mas o menino estava ali não somente para receber. Tinha um menino que deu um show de bola nos adultos, porque cá entre nós, eu duvido que ali entre 5 mil homens não tivesse alguns, tinha uma sacolinha com um lanche, mas a turma não quis mostrar, que se mostrasse tinha que dividir. Parecia criança da escola, da primeira, segunda série, levava o lanche a comer lá atrás, né? Porque senão eu vou ter que dar um peda para o meu amigo. Você não tinha aquele colega que você fala assim, dá um peda aí do seu chocolate, seu soufflé, né? Então, tinha muita gente egoísta ali que falou, eu não vou abrir minha sacola não, porque vão sentir o cheiro e aí eu vou ficar sem nada. Esse menino dá um show de bola, porque aquele menino, gente, ele não estava ali para receber somente. Ele também estava ali para doar. E que singeleza e pureza, né? Porque ele abre o emborná dele, a sacola dele, para tirar o que mesmo? 5 pães e o quê? Né? Olha a pureza desse cara. É demais. Ele olha, 10 mil pessoas, aí eu tenho isso aqui. Que incrível, cara, incrível, né? Então eu fico assim abismado. Aquele menino deu um show de bola nos adultos, e aquele menino com a sua postura nos ensina a entrar na fila daqueles que agradecem, mais do que na fila daqueles que pedem. E com seu gesto aquele menino nos ensina o seguinte, gente: nada é pouco quando a fé é muita. Então repete, compadre, nada é pouco se a fé é muita. Jesus quis precisar daqueles 5 pães e daqueles 2 peixinhos para poder fazer o milagre, para multiplicá-los. E aqui nós percebemos que Deus é onipotente, pode fazer tudo do nada, porque Deus, quando criou o universo e a terra, Ele não contou com a colaboração de ninguém. Ele fez tudo que existe do nada. Portanto, Deus não precisa de nós. Mas perante a sua criatura normalmente livre, Deus não age sem a aceitação e sem a colaboração da sua criatura, ou do seu filho e da sua filha. Jesus podia fazer com que as pedras virassem pães, mas Ele quis precisar da colaboração daquele menino. É mais ou menos aquilo que o Padre Fábio cantava, né, e canta: se você trouxer a mim a tua água,
eu devolvo o vinho. Você pode ter vinho de qualidade, mas antes você precisa fazer a sua parte, colaborar, dar a sua água, ainda que a água seja pouco, para que Jesus transforme a água em vinho. Jesus não precisa de nós, mas Ele quer precisar de nós. E para tanto Ele pede de nós desinteresse, gratuidade, ou seja, entrar na fila, repito, dos que agradecem mais do que na fila daqueles que pedem. E aí então nós aprendemos a segunda lição para a gente praticar na nossa vida. A segunda lição tem o seguinte nome que eu peço também que vocês repitam comigo, por favor: generosidade. Ao longo de toda a história da humanidade, podemos constatar uma verdade que eu chamaria de um axioma, ou seja, irrefutável, que é a seguinte: quem menos tem é geralmente quem mais dá. Olha um morador de rua, a quantidade de cachorro que aquele cara alimenta. Se olha um cara com uma mansão, ele não quer ter nenhum. Não é interessante? Não é? Quem menos tem, geralmente é quem mais dá. Quando eu estava meditando isso, eu lembrei de um santo grande, maravilhoso, chamado, pouco conhecido aqui, eu achei, São Frederico Ozanam. São Frederico Ozanam é famoso pelo seu espírito caridoso, pelo seu espírito caritativo. E uma época, gente, São Frederico Ozanam estava construindo uma igreja para o povo de Deus, né? Povo pobre, povo simples. E aí ele pediu dinheiro, doação, terra, areia, pedra, cimento, né? E a turma começou a colaborar, né? E aí tinha um fazendeiro milionário que tirava sarro da turma da igreja, tirava sarro do Frederico, né? E uma vez o Frederico estava literalmente esmolando, mas não para ele, para as pessoas, para a construção, passando o chapéu, né? E o milionário sarcasticamente falou assim: e aí, Frederico, tá saindo a igreja lá ou não? Como é que vai a construção? Frederico olhou para ele: vai bem, graças a Deus, contando com a doação dos mais pobres e com a promessa dos ricos. Até hoje é assim. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Embora eu seja relativamente jovem, né, esta é a segunda igreja que eu construo. A primeira foi lá no Jardim Saira, do Divino Espírito Santo. Essa, digamos que é uma grande ousadia de Deus, né, devido ao seu tamanho, porque o que se gasta nela podia ser, pelo tamanho, poderia ser umas 5 ou 6 igrejas, essa igreja aqui, no sentido de o que se gasta, né, devido à sua magnitude, né. Isso é um milagre, mas é um milagre feito primeiro por Deus e pelos corações generosos. E eu posso testemunhar, os que menos têm toda a vida são os que mais colaboraram com essa obra e são os que mais colaboram, porque essa turma já está acostumada a fazer a experiência desse menino Jesus em Belém, que nasce pobre para nos enriquecer, nos doando a sua própria vida. Então a palavra que não quer calar é generosidade. Você precisa pedir para Deus um coração generoso, um coração que é capaz de se doar, um coração que é capaz de compartilhar, um coração que é capaz de se entregar. Quem diz que vai fazer uma grande caridade, mas somente quando ganhar na loteria, já viu essa turma que fala? Aí se eu ganhar na loto eu vou terminar Santa Filomena. Não vai. Quem não ajuda no pouco, não vai ajudar também quando tiver muito, porque isso é uma postura de alma, isso é uma postura do coração. E tem gente que diz, mentindo para si mesma: eu não dou porque eu não tenho. Mas a verdade é que você não tem porque você não dá. E aqui cabe um pensamento também muito importante, porque veja bem, quem é católico, né, quem não é obrigado. Pagar o dízimo, por exemplo, é um dos mandamentos da igreja, não é facultativo, não é opcional. O dízimo é aquela parte que você recebe que não é tua, é de Deus. Porque Ele te deu trabalho, Ele te deu saúde. Aí você pode pensar assim: mas para que Deus vai precisar que eu dê o meu dinheiro? Primeiro, que já não é seu, foi Ele que te deu. Segundo, para que a evangelização chegue a todos os recantos da terra e para que os pobres sejam assistidos de forma honesta e de forma justa. Portanto, veja bem, a turma não sabe nem a diferença entre dízimo e oferta. Oferta é uma coisa que você dá daquilo que é teu. Então, por exemplo, tem uma coisa minha, eu quero ofertar para a Canção Nova, quero ofertar para a Aparecida, quero ofertar para o Lar dos Idosos. Maravilha, é seu, você faz o que você quiser. Dízimo não é seu. Dízimo é de Deus. Então, quando você fica com a parte de Deus, se você recebe de Deus e você não dá a parte dele, você está roubando a parte que é própria dele. É roubar o próprio Deus.
Porque é Ele que te deu e Ele merece. E para que Ele usa esse recurso, embora Ele não precise, como Ele não precisava dos 5 pães e 2 peixes do menino? Para que a evangelização chegue a todos os recantos da terra. Entende bem? Então, quando a pessoa não pensa nisso, também ela está guardando embornar seus 5 pães e 2 peixes e o milagre não acontece. Eu não dou porque eu não tenho. Mentira. Você nunca vai ter, porque você não dá. É dando 5 pães e 2 peixes que o milagre acontece, e não guardando dentro da sua sacola. Por isso aqui, eu não toco muito nesse assunto, que eu acho desnecessário, mas hoje eu tenho que tocar, porque tem a ver com a palavra. Quando tem a ver com a palavra, eu falo. Os católicos todos têm que fazer um exame de consciência, como o senhor e senhora têm praticado o seu dízimo. Que quando você comparecer diante de Deus, Ele vai te cobrar sim, porque aquilo que Ele te deu é dele. E é seu dever devolver a parte que é dele. Eu estou falando por seu próprio bem. E não importa se é aqui, se é lá, porque a paróquia que você frequenta, não precisa ser aqui. Lá onde você frequenta, na sua paróquia, você é obrigado, você é responsável pela evangelização daquela paróquia e pela manutenção dos serviços sociais da caridade. É tua responsabilidade. Se eu não falar e você ir para o purgatório por causa disso, depois Jesus me puxa a minha orelha. Então eu estou falando. Tá? Agora, número 3. São 5 lições. 3, gratidão. Reparem, o texto diz: Jesus tomou os pães e deu graças. Ora, tinha 5.000 homens para alimentar, arredondando lá vai para uns 10.000. Alguém me aparece com 5 pães e 2 peixes. Jesus podia falar assim: mas só isso? Vocês são mão de vaca, hein? Jesus não podia falar assim? 10.000 pessoas, vocês vão me dar 5 pães e 2 peixes, só isso? Jesus reclamou? Sim ou não? Não, Jesus agradeceu. O que significa isso? Jesus está nos ensinando a sermos pessoas gratas. Você precisa aprender a ser uma pessoa agradecida, a ser uma pessoa grata, mesmo no pouco, mesmo quando você não tem aquilo que você deseja. E aqui eu quero dar um testemunho de vida que eu estou tentando praticar na minha vida. Falei na missa das 8, quero falar aqui também. Presta atenção. Tudo flui quando você é grato. Só pelo simples fato de você, ao acordar, ou em alguns momentos do seu dia, você parar, dar uma respirada e dizer assim: sou grato. Ou se quiser deixar mais bonito, eu sou grato, Senhor. Só de você falar essa frase, a sua vida começa a mudar. Não se trata aqui daquela besteira de simpatia que a turma fala, de ser grato com o universo, que o universo é criatura e Deus é o Criador. Não é essa palhaçada que eu estou dizendo. Quando você, algumas vezes no seu dia, você respira, olha para o céu, olha para cima e diz: eu sou grato. Eu vou falar uma coisa para você. Você não só vai conservar o que você tem, você não vai perder o que você tem, como você ainda vai ter mais e vai ter em abundância. Quando você mudar esta postura que você tem, de ficar pensando muitas vezes no que você não tem, torne-se uma pessoa grata. Ao tomar um banho quente, aquela água, ainda mais esse frio, cair no seu corpo, você fala: Senhor, eu posso pagar a eletricidade, a resistência não queimou, graças a Deus, a resistência não está meia fase, estou tomando um banho quente. Quando você tomar o seu banho e a água cair no seu corpo, fale: eu sou grato. Porque hoje em dia tem católico que nem sequer agradece a comida da mesa, do café, do almoço e da janta. Né? Fico pensando como que Deus se sente com gente que é misseiro, é de missa, mas come, nem sequer agradece a Deus, sabe? Olha, quando você é grato, eu vou repetir, você não só conserva tudo que Deus já te deu, como você ainda tem mais e em abundância. Portanto, seja uma pessoa grata. Jesus tomou o pouco e deu graças. Nós também devemos fazer o mesmo. Então, gratidão. Agora quarta postura e quarto gesto concreto. Comigo. Focar na solução. Vamos lá? Essa aqui eu acho que é o coração da homilia. Vamos repetir? Como que é mesmo? Presta atenção. Todos olhavam para o problema. Porque qual era o problema? Uma multidão que vai desmaiar pelo caminho, não tem padaria, não tem comércio, como é que nós faz? Esse é o problema. A vida vai te apresentar problemas.
Jesus Cristo, algumas vezes, diante de algumas dificuldades e obstáculos, Ele mesmo vai olhar para você e vai perguntar: e aí, André? E aí, Lucas? Como é que nós vamos fazer, Vera? Então, tem vezes que você olha um problema e fala: ai, Jesus, me ajuda, Senhor, como é que eu saio dessa? Aí você pergunta para Jesus, Jesus olha para você e fala: é mesmo, né, Vera? Como é que a gente vai sair dessa? Está entendendo? Levaram um problema para Cristo e Cristo responde devolvendo o problema. Aí o texto diz: disse isso para colocá-los à prova, porque ele sabia muito bem o que ia fazer e como ia resolver aquela parada. Então veja bem, a vida e Deus vão colocar problemas diante de você, e isso faz parte, porque a vida é uma montanha russa, cheia de altos e baixos. E qual que deve ser, portanto, a nossa postura? Quando nós olhamos para aqueles homens, nós percebemos que há algumas posturas diante dos problemas que a vida nos apresenta. E se você tem problema, glória a Deus. Significa que você está no caminho certo. E significa que você está vivo. E como dizia a música, o pulso ainda pulsa. Graças a Deus. Só fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Que bom que eu estou falando com gente normal, graças a Deus. Ótimo. Então veja bem, todos olhavam para o problema, incluindo o Filipe. Vamos ver a resposta do Filipe. Filipe respondeu, abro aspas: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Olha, Filipe é especialista em problema. Mas o André, que é o irmão de Simão Pedro, o André é o cara. Por que André é o cara? André é o único cara, no meio de 10 mil, que não olha para o problema. Ele foca na solução. Vamos ver. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Você vai dizer, a grande solução, né? 5 pães, 2 peixes. O André é o cara que resolve, né? Embora André não resolva, André nos ensina que nós sempre devemos olhar para a solução mais do que para os problemas. Tem gente que acha que se resolve problemas reclamando, sublinhando o quanto está difícil, quando na verdade reclamar só piora, e dizer que está difícil não torna as coisas mais fáceis. Você pode ser uma pessoa obstinada a focar no problema, mas você não vai a lugar algum enquanto você não aprender a focar na solução. Jesus Cristo, André e aquele menino nos ensinam que diante do problema, eu procuro a solução e não fico lamentando por aquilo que não deu certo. É preciso encontrar caminhos de resposta. E essa é a postura de Jesus, essa é a postura do menino e essa é a postura do grande André. André olhou para a solução. E aqui com todo carinho eu te pergunto, responda no seu coração: você é uma pessoa que está focando mais no problema, ou você é uma pessoa que está focando mais na solução? E aqui eu quero contar uma coisa para vocês, achei engraçado. Está na categoria de lendas urbanas, né? Se aconteceu ou não, o ensinamento é interessante. Eu quero contar para vocês, já estou terminando, são as lições de hoje, né? Para a gente praticar durante a semana. Uma multinacional, gente, ela fabricava pastas de dente, né? Uma multinacional. E a demanda começou cada vez mais a aumentar, e a empresa estava ótima, tudo bem, só que começou a acontecer um problema, que começou a queimar o nome da empresa. Qual era o problema? Muitas embalagens eram feitas de pasta de dentes, a gente não tem aquela caixa, né? E dentro da caixa fica o tubo, não é isso? E aí muitas embalagens estavam chegando no consumidor final vazias, porque humanamente falando era quase impossível controlar tudo aquilo. Então as máquinas, né, controlavam naquele regime fordista que a gente estudou, né, de esteiras e tudo mais. E então aí começou a queimar o nome da empresa e alguns anunciantes começaram a achar que era de má fé, mesmo eles repondo, né, as embalagens completas, não vazias. E aí o conselho, a cúpula resolveu se reunir, falou: nós vamos ter que resolver esse problema. Como que pode ter tanta embalagem vazia, só vai a caixa sem a pasta de dente? E aí fizeram lá o famoso brainstorm, né, e tal, discutindo soluções. E não chegaram a lugar nenhum, até que um líder, né, falou: você tem certeza que vocês não têm nenhum caminho? O outro rapaz falou assim: olha, eu sei que lançaram uma máquina nos Estados Unidos de última geração. Ela tem uma balança precisa
mas muito precisa. Então, ela vai ser capaz de pegar nossas embalagens, calcular pelo próprio computador o peso, saber quais estão vazias, e um braço mecânico da própria máquina retira as vazias e as joga na caixa para reaproveitamento. Daí o cara falou, nossa, essa é uma ideia mais interessante, porque até então nós não conseguimos resolver o problema. Daí ele falou assim, quanto é? Eu me lembro que na história contava-se que eram alguns milhões de dólares. Daí ele falou assim, mas acontece que o investimento é muito alto. O investimento é alto, mas se a gente continuar queimando nosso filme assim, como é que nós vamos fazer? Mandando embalagem vazia para os nossos consumidores. E aí o conselho resolveu aprovando que ia comprar a máquina. E aí investiram lá e compraram, né? Muito bem, compraram a máquina. Primeira semana, não tinha mais caixas vazias. Segunda semana, terceira semana, 3 meses. Eu sei que completaram-se 4 meses e o problema foi resolvido. Depois de 4 meses, o conselho se reuniu novamente e falou, olha gente, resolvemos, tudo bem, foi um investimento a longo prazo, mas vai valer a pena, porque já está retornando para nós, né, a semente lançada, não temos mais o problema. Daí ele falou assim, a máquina vai exibir um relatório, né, de quantas embalagens vazias talvez tenha caído lá, tenha chego, ela tenha separado. Daí falou, vamos imprimir o relatório. Quando for imprimir o relatório, descobriram que a máquina só funcionou 1 semana. A máquina ficou 4 meses desligada. Ele falou, mas não é possível. Como que a máquina ficou desligada? Nós nunca conseguimos resolver o problema das embalagens vazias e agora não tem mais embalagens vazias, não está mais... Como assim? O que aconteceu? E aí aquela discussão, vai lá, chame um representante dos caras que trabalham lá. Não é possível. Chama o líder deles. Chamou o líder deles e tal. Escuta uma coisa, não teve mais o episódio de mandar para o cliente embalagem vazia? Não, graças a Deus não, já foi resolvido, né? Mas como? E a máquina estava desligada? Aí eu falei, a gente ficou sem graça de falar para o senhor, porque o senhor comprou a máquina também, né? Assim, com todo respeito, mas nem consultou a gente, né? A gente está aqui no dia a dia, né? A gente achou que era exagero, mas... Ele falou assim, mas e a máquina? Não, a máquina funcionou 1 semana só. Mas já faz 4 meses. Mas a gente ficou com medo de falar alguma coisa. Mas então como que vocês resolveram? Foi fácil. A gente foi lá no camelô, ali da 25, fizemos uma vaquinha entre nós, compramos um ventilador, daí a gente bota as caixas, liga o ventilador, toda essa vazia voa, só fica cheia. Gastamos R$ 49,90. E o cara gastou milhões e milhões, né? Seja fato ou não, existem 2 maneiras de se viver. Você busca a solução ou você reclama porque as coisas não dão certo e você foca no problema. André, o menino e Jesus nos ensinam que esta é a postura verdadeira e real diante da vida. Última lição. Então a última, são só 5. A última é, atenção, valorizar. Repete. Vamos consultar a palavra. Abro aspas. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O que significa isso? Não basta receber os dons que Deus nos dá. É preciso administrá-los para não perdê-los, dar-lhes o devido valor. Não adianta você receber as coisas de Deus e você ser um esbanjador, tanto das coisas quanto esbanjador emocional. Você tem que administrar os dons que Deus te deu, recolher os pedaços para que nada sobrem, é valorizar as graças, bênçãos, dádivas e pessoas que Deus nos deu, para que nada se perca. Eis aí, meus irmãos e minhas irmãs, o grande desafio. É claro que nós não podemos deixar de dar uma olhada no problema da fome, porque está provado que há comida para todos. Repito, há comida para todos. O grande problema é o desperdício, porque a última pesquisa nos deu um dado alarmante: 30% da comida do mundo é jogada fora, enquanto milhões de pessoas estão passando fome, seja aqui mesmo na América Latina quanto na África. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer, não se joga comida e não se brinca com comida. Quantas vezes em programas nacionais e internacionais eu vejo as pessoas fazendo guerra de comida, guerra de tomate, guerra com batata, com milho, com arroz.
com ovos. Não se brinca com comida, porque comida é o meio sagrado através do qual Deus nos nutre, nos cuida e nos ama. Guerras de ovos, guerras de tomates, nunca podemos fazer isso, porque isso é um pecado que brada aos céus. Nós temos aqui perto de nós, não é? Perto de nós, pessoas que reviram o lixo para matar a fome. Como é que eu posso brincar? Aleluia. Como é que eu posso brincar de batata, de tomate, de ovos? Ensine seu filho desde o início a não brincar com comida. Ensina-o a colocar a quantidade correta no prato. E outra coisa, se sobrou um pouquinho mais de comida, e você sabe que no 2, 3 quarteirões tem alguém que é uma família mais simples, faz uma embalagenzinha bem bonita. Enrola no papel. Está com medo de perder seu tupperware? Que o maior medo da mulher é perder o tupperware. Você pode fazer de tudo para a mulher, mas não perca o tupperware dela, que ela nunca mais olha na sua cara. Isso é verdade. Ela vai chegar no purgatório e não vai entrar no céu, porque ela está com o ranço dos tupperwares que não devolveram, né? Então, se você tem medo de perder esse tupperware, não tem problema. Enrola no papel alumínio, né? E leva aquela comida, aquela refeição, na casa daquele vizinho, daquela vizinha que você sabe que tem mais dificuldade. Mas não cai na loucura de pegar aquele monte de carne e joga tudo no lixo. Esse é um exercício, gente, que eu também preciso fazer. Eu não prego aqui para vocês aquilo que eu faço 100%, mas aquilo que eu estou tentando aprender, aquilo que eu estou tentando praticar, porque esse é sim um pecado que brada aos céus. Uma casa onde se joga comida não é uma casa abençoada. Não é uma casa abençoada. Então, amados e amadas, vamos concluir? Então, quando se fala que recolheu os pedaços que sobraram para que nada se perca, presta bem atenção que agora é o final. O que significa isso? Trata-se de não esbanjar os alimentos que são sagrados, claro, sem dúvida, mas não só. Trata-se também de não esbanjar, de não menosprezar os dons, as amizades e outras bênçãos que Ele nos concede. Em outras palavras, recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca, eu diria que quer significar o seguinte, sabe? Amar, presta bem atenção, amar o que você tem, antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. Amém.